Oi, tudo bem, gente? Como vocês estão? Hoje eu quero compartilhar com vocês sobre a minha gestação. Eu tive alguns aprendizados, algumas experiências que eu acredito que de alguma forma pode ajudar outras mães. Durante a minha gestação, eu assisti muitos vídeos de outras mães também e muitas dicas me ajudaram. Então, eu quero compartilhar aqui com vocês um pouco do que eu aprendi, um pouco da minha experiência. E eu espero que de alguma forma ajude você. Então, se você está grávida, se você está passando principalmente pela sua primeira gestação ou conhece uma mamãe que está, envie esse vídeo para ela. Eu espero que possa ajudar de alguma forma. Colocar e o lugar de dormida. Aqui eu tenho a babá eletrônica. Se você está chegando agora no meu canal, eu sou a Sara, sou pedagoga especialista no método Montessori e agora mãe da Marina. Por aqui eu venho compartilhando com vocês o que faz parte de uma casa Montessori. Então seja muito bem-vinda a esse canal. Agora vamos para o assunto do nosso vídeo. A gestação, gente, é uma experiência única. E eu amei estar grávida. Eu sei que nem todo mundo tem uma experiência positiva, isso é muito pessoal de cada mulher. Então eu vou dividir esse vídeo em duas partes. Nessa primeira parte, eu vou falar sobre algumas experiências e dar algumas dicas para você que está grávida. Que vão valer para todas as mamães. Na segunda parte do vídeo, eu vou dar algumas dicas para você que está grávida e está buscando um parto natural, um parto normal. Porque eu sempre quis, muito antes de estar grávida, ter o parto natural. Por que eu tô falando natural? Porque eu queria que fosse o mais natural possível, sem nenhum tipo de analgesia, sem nenhum tipo de intervenção farmacológica. Então, eu sei que esse não é o desejo de todas as mães, mas eu sempre quis. E eu respeito muito, né, quem quer diferente. Isso é uma decisão muito individual, muito pessoal de cada mãe. Mas se você, assim como eu, busca um parto natural, um parto normal e quer saber um pouco mais sobre isso, eu vou compartilhar aqui com você algumas dicas também, tá bom? Eu anotei aqui no meu bloquinho para não esquecer de nada que eu quero compartilhar. Então vamos lá. Primeira dica que eu tenho para você é: aceite que você não tem o controle de tudo. Talvez isso não seja tão difícil para você, mas eu sempre fui uma pessoa que tenta ter o controle das coisas, no sentido de sempre tentar me preparar, me planejar para tudo sair conforme o planejado, entende? E na gestação, assim como na maternidade, a gente vai descobrindo que a gente não tem esse controle. É claro que não é para tudo, é claro que você não vai simplesmente deixar tudo, vai fazer a sua parte, mas é muito importante ajustar as expectativas e entender que, ainda que você faça a sua parte, ainda que você se prepare, se organize, muita coisa está fora do nosso controle. Não estou falando de coisas que saem do nosso controle. É coisas que nunca estiveram no nosso controle e nem vão estar. Então a gente precisa ajustar as nossas expectativas e assim, se preparar para o que a gente deseja, para o que a gente planeja, mas ter em mente que as coisas podem acontecer de uma maneira diferente. E tá tudo bem. E não ter o controle de tudo tem tudo a ver com a segunda dica que eu tenho para vocês, que é: faça o seu plano de parto. Gente, é muito importante fazer o plano de parto. Durante toda a minha gestação, algo que eu fiz na maioria das consultas de pré-natal era me informar. Então, eu pesquisei muito sobre o trabalho de parto, eu me preparei realmente para esse momento, para que fosse da forma que eu almejava. Então eu pesquisei, eu questionei, eu conversei muito com a enfermeira que estava me acompanhando. Então, ainda que eu tivesse um plano, um desejo para que o meu parto acontecesse de determinada maneira, eu sempre perguntei durante as consultas: e se acontecer isso? Quais são os caminhos?
Aí ela me explicava, olha, pode ser assim ou assim. Então eu esclareci todas as minhas dúvidas possíveis. Eu sabia o que eu queria que acontecesse se as coisas tomassem um rumo diferente, sabe? Então eu não fiquei sentindo medo, se acontecer isso, ou se acontecer isso, se acontecer de uma forma diferente, porque eu estava informada. E uma gestante informada, gente, é extremamente importante. Você se sente muito mais segura para tomar as suas decisões, para estar tranquila naquele momento que a gente está tão vulnerável. Para mim era muito importante estar cercada de pessoas que eu confiasse. E isso tem tudo a ver com o plano de parto, né? Porque, por exemplo, se você vai ter o seu parto pelo SUS, você não sabe a equipe que vai te atender naquele momento. Então, o que você tem ali que talvez vá garantir de alguma forma que as coisas aconteçam da forma que você espera, da forma que você deseja, é o plano de parto, porque ele é um documento. Nesse documento você vai redigir, você vai colocar tudo da forma que você deseja. Você vai chegar lá e você vai entregar o seu plano de parto, assinado por você. E a equipe, ela tem ali aquele documento com tudo o que você deseja. Então, é importante levar esse plano de parto. Durante a gestação, você ler, você conversar com o seu médico, você pesquisar para você escrever esse plano de parto com todas as suas decisões. Se vocês quiserem, eu posso deixar aqui o meu plano de parto para vocês verem. Não como um modelo para você copiar, porque cada gestante tem os seus desejos, as suas preferências, mas para vocês terem aí uma referência, talvez, de como fazer. Mas eu tinha todas as minhas preferências, eu queria o parto mais natural possível, então eu deixei muito claro no meu plano de parto que eu não queria episiotomia, que eu não queria toques sem necessidade, eu não queria que me falasse ou me colocasse em determinadas posições. Eu queria me movimentar livremente da forma que eu quisesse durante o trabalho de parto. Enfim, tudo isso era importante para mim, dentre outras coisas. Apesar de que a minha equipe, as pessoas que me acompanharam durante o parto, foram pessoas que estiveram comigo durante todo o pré-natal. A doula, a enfermeira obstetra, então elas já sabiam dos meus interesses, dos meus desejos. Ainda assim, eu fiz o plano de parto e levei o plano de parto. Então, recomendo que façam. E a terceira dica que eu tenho para você é: esteja com tudo pronto. Tente estar com tudo pronto até 35 semanas. Eu não consegui, gente. Eu já tinha ouvido essa dica. Eu tentei seguir isso, mas eu não consegui. As coisas não estavam todas prontas com 35 semanas. Marina nasceu com 37 semanas e 5 dias e não estava tudo pronto. Para vocês terem ideia, a mala maternidade não estava pronta. Eu já tinha ideia do que eu ia colocar, eu já sabia o que eu ia colocar, mas a mala não estava montada. A roupa que eu queria, por exemplo, que ela usasse, a primeira roupinha que eu queria que ela vestisse, sabe, a roupinha especial, não tinha chegado, eu tinha comprado pela internet, ainda não tinha chegado. Ela acabou usando depois, é claro que, assim, deu tudo certo, não foi nada demais, só que várias coisas ainda não tinham chegado. Quando eu descobri a gravidez, eu estava no Ceará, e aí, do terceiro para o quarto mês, a gente voltou para Minas Gerais, então no meio disso tudo teve mudança, né? A gente voltou para cá, muita coisa aconteceu. No final da minha gestação, eu voltei a trabalhar, porque eu passei em um concurso que eu não estava esperando tomar posse, e aí eu fui chamada para tomar posse. Então, assim, muitas coisas que não estavam no meu plano, que não estavam no meu controle, aconteceram, e eu não consegui estar com tudo pronto. Mas faça o possível que estiver ao seu alcance para começar a organizar as coisas desde quando você descobrir a gravidez, para que no final ali você possa ficar tranquila, possa descansar, e para que esteja tudo no lugar para o momento que esse bebê for chegar. Agora vamos para as dicas
para as sugestões que eu tenho para você que quer ter o parto natural, parto normal, assim como eu queria. Acabei dando algumas dicas já sobre isso, mas vamos lá. Primeira dica é: assista este documentário. Foi uma indicação da minha enfermeira obstetra. E assim, eu já tinha decidido que eu queria ter parto normal, baseado em tudo que eu estudei, em tudo que eu pesquisei. Esse documentário, ele veio só para confirmar, mas eu recomendo muito que vocês assistam, até para entender por que essa cultura da cesariana é tão forte ainda aqui no nosso país, porque é muito normal, né, pensar em recorrer ao parto cesárea sem nem antes considerar o parto normal. Na minha opinião, nós fomos formadas, nós somos criadas com essa capacidade, né, de parir o bebê, assim como nós somos capazes de gerar, nós somos capazes de parir e de forma natural. E aí isso vai de encontro à segunda dica, que não é tão natural assim. Se você decidir ter parto normal, se prepare para isso. O parto é natural, mas a vida moderna não é. A vida moderna não nos prepara para isso. Pelo contrário, a maioria de nós trabalha sob condições estressantes, tem rotina estressante. A maioria de nós não conhece o próprio corpo. A maioria de nós não tem uma boa saúde em questão de mobilidade, exercício físico. A maioria de nós não tem uma alimentação como deveria. Então, o nosso corpo ele não vive nas condições que preparam o nosso corpo para esse parto natural. Por isso que se você decidiu, eu quero ter o parto normal, eu quero ter o parto natural, comece a se preparar para isso. Comece a buscar a suplementação adequada, porque sim, eu acho que todo mundo, quando vai fazer os exames, descobre que precisa suplementar um monte de coisa, ainda mais na gestação, que o bebê vai precisar de nutrientes. Então, você precisa desses nutrientes no seu corpo. Então, suplemente, faça exercício físico adequado, com acompanhamento. Busque conhecer o seu corpo, o funcionamento, como ocorre esse trabalho de parto. Se prepare para esse momento. O seu corpo ele sabe o que fazer, ele só precisa ser lembrado. Vai dar tudo certo, mas se prepare para isso. Não vai simplesmente acontecer natural. Se você não estiver informada, se você não estiver preparada. Leia, pesquise. Eu li 3 livros que me ajudaram muito. Tem esses 2 aqui, que são sobre o trabalho de parto propriamente dito. Ele fala sobre posição no parto, fala sobre as fases do trabalho de parto. E tem esse aqui, ele chama 9 meses, um guia prático do positivo ao parto. E ele é completaço, gente. Isso aqui não é não tô fazendo uma propaganda, eu tô compartilhando a dica mesmo, é só para vocês terem ideia. Ele fala sobre todos os exames pré-natais que você vai fazer, para você entender que exame que você está fazendo, para que você está fazendo. Então ele fala o que é o morfológico, o que é os ultrassons que a gente faz, por que eles são importantes. Fala sobre os exames laboratoriais que a gente faz. Fala sobre vacinação, vacinas que a gestante precisa ter. Fala sobre o desenvolvimento do bebê mês a mês na sua barriga. Fala sobre como escolher a sua equipe, como escolher a sua via de parto, o que você precisa considerar, a importância da doula nesse momento, fala sobre as mudanças do nosso corpo na gestação, fala sobre a posição do bebê, fala sobre a placenta, fala sobre o trabalho de parto, gente, fala sobre o pós-parto, fala sobre tudo. Leiam esse livro, tenho certeza que vai ajudar demais, me ajudou muito. Quando chegou o dia do trabalho de parto, quando a bolsa estourou e eu tava lavando louça na cozinha, eu não senti medo, gente. A bolsa estourou, eu olhei pro Matheus e a bolsa estourou. Mas eu não tive medo, a gente sabia exatamente o que fazer. Eu sabia que eu tinha que olhar a cor do líquido, se o aspecto desse líquido está como deve estar. Mesmo assim, a gente tirou foto, mandou para a enfermeira, para o grupo, né, que tava a nossa enfermeira, a doula, mandei para elas. Então, assim, se informe, se prepare. E a terceira dica tem a ver com o que eu acabei de falar.
tenha uma doula. Eu tive enfermeira obstetra e doula, porque o meu plano inicial era ter parto em casa. Então, quem ia me acompanhar eram 2 enfermeiras. Então, eu tive enfermeira obstetra desde o início. Mas, ainda que você não vá ter o parto dessa forma, que você vá fazer o pré-natal com uma médica obstetra normal, como a maioria das pessoas, tenha uma doula. Eu acho importante falar uma coisa que eu não sabia no início da minha gestação, que se você for uma gestante de risco habitual, se você não tiver uma gravidez de risco, se você estiver dentro da normalidade, você pode fazer o seu pré-natal com uma enfermeira obstetra. Assim como eu fiz, a enfermeira obstetra ela é apta para acompanhar uma gestante de risco habitual durante o seu pré-natal. Eu só comecei a ser acompanhada por uma médica a partir do momento que eu apresentei risco aumentado de ter pré-eclâmpsia. No meu morfológico do primeiro trimestre eu apresentei esse risco e aí a partir desse momento eu passei a ter que ser acompanhada também por uma médica. No final deu tudo certo, com exercício físico, seguindo as recomendações, eu voltei ao risco habitual um pouco depois, mas eu acho importante compartilhar essa informação, eu não sabia. Mas eu tive doula também, justamente porque eu queria passar a maior parte do trabalho de parto em casa, então a enfermeira me acompanhou e a doula me acompanhou. E a doula foi extremamente importante para o auxílio nas dores, né? A gente consegue superar com respiração, exercícios de respiração ajudam muito e as intervenções não farmacológicas, né, que vão te ajudar no alívio da dor. Então, massagem, chá, tem a bola, aquela bola de pilates. Então, a doula, ela vai te ajudar muito nesse momento. Tenha uma doula, se você puder. Até porque uma doula, ela pode te acompanhar no hospital, quando você entrar ali. Se você for ter parto pelo SUS, por exemplo, ela pode entrar, ela pode te acompanhar, estar junto com você. Eu acho muito importante estar cercada de pessoas que você confia, que te ajudam a se sentir segura. O Matheus ficou comigo o tempo todo, a doula estava comigo, a enfermeira obstetra estava comigo. Então, assim, eu estava cercada de pessoas, gente, que eu confiava. Então, eu não senti medo. E se a gente conversa com as nossas mães, as nossas avós, os relatos delas são outros. São relatos que deixaram traumas, né? São relatos que deixam muito claro que elas sentiram medo, que elas sentiram pavor, que elas sofreram violência, que elas tiveram suas vontades, né? Seus desejos desrespeitados. E isso era muito comum acontecer antigamente. Hoje tem leis para nos proteger, mas a gente precisa estar informada sobre isso. Naquela época, o marido, por exemplo, né, não podia acompanhar, a gestante não tinha direito a um acompanhante. Hoje, o acompanhante é um direito. Então, conheça os seus direitos, faça os seus direitos valerem, para que você tenha o parto da forma que você deseja. Da forma que você escolheu ter. Eu acho que isso é o mais importante. Se você pesquisou, se você leu, se você conversou e decidiu que quer ter parto normal, decidiu que quer ter parto cesárea, essa é a sua decisão, então tá tudo bem. Eu acho que isso é o mais importante. Que a sua escolha seja respeitada e que você fique tranquila e se sinta segura com a sua decisão. Porque, afinal de contas, esse dia ele vai ser lembrado por você para sempre, é o dia que o seu bebê veio ao mundo. Então, que a sua experiência seja tranquila, seja feliz, que não seja traumática, que você não sinta medo desse dia. Eu tenho lembranças lindas do dia do meu parto, nunca vou esquecer daquele momento. E eu espero que seja assim para vocês também. É isso, gente. Eu espero que as dicas que eu dei aqui possam ajudar você de alguma forma. Escreva nos comentários se vocês tiverem dicas para as outras mães também.
Pode deixar aqui também se vocês quiserem que eu responda mais alguma coisa, deixar sugestões para os próximos vídeos. É um prazer ajudar vocês e contribuir para essa experiência tão especial que é a maternidade. Eu vou deixar aqui na descrição os links dos livros que eu indiquei para vocês. Se você chegou aqui agora e ainda não me acompanha lá no Instagram. Por lá eu compartilho conteúdos mais diariamente e por aqui também eu espero você no próximo vídeo. Até lá! Tchau!